O Vitor Taglieri perguntando para a doutora Lúcia se é possível o tratamento desses autistas através de regressão terapêutica e aos pais dessas crianças. Que é até interessante você comentar Que tem essa, a ver com a né? pesquisa, né, que vocês... Sim. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro dentro de um trabalho de pesquisa científica é a ciência, né? Por onde perpassa todos os meandros da consciência humana. Será que nós conseguiremos em algum momento, né, entrar em todos esses becos? Essa é uma pergunta que nós também nos fazemos, né? Porém, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de inconsciente, que é o que é acessado, ou seja, sim, né, é possível que consigamos complementar todo um tratamento, né? O que significa complementar um tratamento? No início, nós falamos sobre termos uma equipe multidisciplinar, ou seja, essa criança ela tem um corpo físico, correto? Então, ela precisa, obrigatoriamente, de todo um arcabouço clínico para fazer com que ela tenha mais autonomia ao longo da vida física dela. Ao mesmo tempo, nós vamos ter toda uma possibilidade que se abre com relação a este inconsciente, né? Então, posso explicar rapidamente o inconsciente para vocês compreenderem do que eu estou falando, né? Imaginem o inconsciente como alguém que você nunca viu na vida. De repente, ele bate na porta da sua casa e você fala, pois não? E essa pessoa que bate na porta sabe muito mais coisas sobre você do que você mesma. Então imagine que nesta dialética, nessa conversa, você é a consciência e ele que bate a porta é o inconsciente. Então é como se fosse uma estrutura dentro da nossa mente de uma parte que nós não conhecemos e que basicamente não entra em contato com a consciência falando português, como eu brinco, né? Ela vem através de símbolos, ela vem através de sensações, ela vem através de percepções. E através desse movimento, você vai aos poucos conhecendo aquela pessoa, lembre o inconsciente como uma pessoa, e aí você vai virando amiga dela, ou não, né? Depende de como esse contato vai se dar. Então, imagine que quando a gente trabalha com a regressão, na nossa escola, a regressão ela é chamada atualmente de investigação do inconsciente. Justamente porque tem partes nossas que nós desconhecemos. Então entendemos que isso pode se aplicar dentro do transtorno do espectro autista e que estes conteúdos eles podem vir à tona e podem ajudar no entendimento do porquê este transtorno acomete essa criança. E este transtorno ele pode vir também juntinho aí com o que nós chamamos de comorbidade, né? Pode ser um transtorno que venha com... O que é uma comorbidade, né? Algum outro desarranjo orgânico dentro do corpinho desta criança ou deste adolescente ou deste adulto, né? Então ele pode vir com um transtorno acompanhado de outros amiguinhos, né? Então esses amigos, a depressão, esses amigos, o déficit intelectual, esses amigos, toda uma parte no psiquismo dessa criança que vai vir acompanhada de outras questões. Então, num primeiro momento, Vitor, eu te responderia: sim, é possível, desde que possamos estar trabalhando de forma a agregar e a complementar tudo o que hoje nós temos como habilidades profissionais que atuam junto com o autista. Tá. Só para complementar aqui um pouco, falando em inconsciente, né, que eu acho que é interessante, também de regressão, eu acho que a gente usa o termo regressão, mas na verdade nós estamos lá, né? A gente fala regredir, regredir é algo que a gente vai voltar para lá, mas se nós já estamos agindo ou reagindo, nós já estamos lá. Né? Mas isso é um detalhe. A outra coisa é com relação ao inconsciente. Será que nós não conhecemos ou nós não recordamos? Né? Porque, na verdade, está tudo dentro de nós. O que nós não recordamos, o que nós não conhecemos, na verdade, é porque nós não nos lembramos. Mas a gente sabe. Eu não vejo, mas eu sei. Né? Então, é porque é nosso.
Sim. Tudo que está no nosso inconsciente pertence a nós. Sim. Né? Por isso o inconsciente bate a porta como um amigo. Sim. Porque você pode falar quem é você, mas ele te conhece, ele está batendo a sua porta. Sim. Entende? Então. E aí, o que é interessante também, até para complementar isso, que o meu livro, esqueci meu livro de novo, não é possível, parece uma coisa. Meu livro, Regressão para Crianças, né, ele tem casos de autismo também, de vários casos. E é interessante que a Lúcia e a Sênia vão explicar a respeito desses casos dessas crianças que estão passando pelo processo de regressão à distância, ou investigação do inconsciente, como a gente chama, que é possível desconectar, desligá-las de sintonias do passado. Seja dessa encarnação da barriga da mãe para cá, ou de uma outra existência. Então, isso é muito importante, porque desliga de padrões. É como nós. Nós temos padrões, muitas vezes a pessoa tem um medo enorme de altura, de água, de bicho, e não sabe nem de onde vem. Então, onde nós estamos, na verdade, existe uma memória, uma sintonia nossa presa a algum fato, alguma memória dentro do inconsciente que a gente não sabe qual é. Exato. E através da regressão ou dessa investigação de inconsciente é possível desligar essas memórias, né? Eu quero fazer um gancho muito importante, né? Estamos falando das crianças, mas no caso do autismo, percebam se a maior dificuldade destas crianças é comunicação e interação social, quem as representa? Valendo uma caixa de bis. Os pais, né, gente? Então, isso já não vem uma pergunta, logo na sequência? Por que será que esta criança está nesta família? Você não vai conseguir sentar uma criança com este transtorno dentro do espectro e falar, me fala sobre você. Fala para mim o que você sente. O que comumente é feito dentro dos consultórios de psicologia, né? Então, se eu pudesse elencar aqui pacientes que eu consigo fazer esta pergunta e pacientes que eu não consigo, por que será? Estes que eu não consigo, quem poderia falar sobre eles? Então, automaticamente, eu acho que a natureza ela é tão inteligente que ela obriga, né, ao que nós chamamos de grupo familiar a interagirem por uma vida inteira, dentro das suas próprias prisões. Então, o porquê trabalhamos com este tema, né? Eu acho que isso é tão desafiador quanto se quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha, né? Porque imagine você tentar conhecer aquilo que você não sabe sobre alguém, e este alguém não é quem vai estar falando sobre isso com você, é alguém que vai estar convivendo com ele e que também tem as suas questões pessoais para trabalhar, né? Então, nós aqui estamos com um pedaço muito pequenininho de toda essa trama universal, né? Que são as relações. E nós não temos a pretensão nenhuma de termos todas as respostas em 2021, porque nós ainda não estamos preparados para tudo o que nós somos. Porque quando formos, muito provavelmente nem de corpo físico a gente vai precisar mais. Então, primeiro são os aspectos clínicos desta relação. Segundo, quem vai falar sobre estas pessoas? O seu núcleo familiar. E aí, terceiro, quem são estas famílias hoje? Quem são? Quem são estes pais? Quem são estas mães? Como essa criança veio? Ela foi planejada? Não foi? Como se deu esta gestação? Depois desta criança nascida, como foi o sentimento desta mamãe ao cuidar dela? Ela tem irmãos? Como que essas relações, então, se dão a partir da chegada de uma criança assim? Né? E ao longo do próprio crescimento físico dessa criança, vem todo o crescimento consciencial da família, de que não dá para pegar essa criança e largar ela em qualquer esquina porque eles não estão dando conta, né? Há de se pensar de forma global.